Qual foi a posição de Ellen White, pioneira, escritora e profetisa do movimento adventista em relação à doutrina da Trindade? Digo isso porque muitos alegam não encontrarem em seus escritos e em sua vida e ministério evidências que apoiam a doutrina da Trindade, como a Igreja Adventista defende hoje, baseada primeiramente na Bíblia. Para compreendermos o pensamento de Ellen White com respeito a esta doutrina, nós precisamos considerar a época que ela vivia. Na segunda metade do século XIX, logo após sair do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, muitos, na época de Ellen White, tentavam explicar a segunda vinda de Jesus, que não tinha acontecido, de uma forma espiritualizadora. Diziam que Jesus voltou em espírito, por isso que as pessoas não puderam ver. Também usavam esse argumento para explicarem outras doutrinas da Bíblia, inclusive a Trindade. E esses espiritualizadores alegavam que o Pai e o Filho eram seres intangíveis, impessoais, distantes dos seres humanos. Outros argumentavam, nesta mesma lógica, que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, que ora fingia ser um e ora fingia ser outro. Foi contra esse tipo de argumento e de doutrina que Ellen White e muitos pioneiros se levantaram contra, não a mesma doutrina da Trindade que nós acreditamos hoje. Logo cedo em seu ministério, Ellen White demonstrou o seu pensamento evolutivo, a sua compreensão que evoluía quanto à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda em 1850, Ellen White escreveu em primeiros escritos, na página 77, o seguinte: "Eu tenho visto por muitas vezes a amorável pessoa do nosso Senhor Jesus, e tenho perguntado a Ele como é o seu Pai, se tem a mesma forma e é também uma pessoa. E Jesus diversas vezes me responde: eu sou a expressa imagem do Pai." Ela também escreveu, no livro Grande Conflito, nas páginas 493 e 495, que Jesus Cristo era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter, no propósito, igual ao Pai, em poder e autoridade. Já sobre o Espírito Santo, ela declarou enfaticamente no ano de 1897 que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Esse conceito trinitariano em Ellen White ganharia maior atenção com a publicação do livro O Desejado de Todas as Nações no ano de 1898. Este livro, aliás, no conceito da Trindade, seria um divisor de águas para a denominação adventista. Mudaria o conceito de muitos, pois ali Ellen White declarou estritamente na página 530 que em Cristo há a vida original e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Depois de analisarmos esses conceitos progressivos de Ellen White, aquilo que ela estava aprendendo e aquilo que ela aceitou com o passar do tempo, só nos resta mencionar que no ano de 1905, pouco antes de adoecer e pouco antes da sua morte, ela declarou que Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai são os três poderes do céu. As três pessoas vivas no trio celestial são um em natureza, caráter e propósito, mas não em pessoa. É isso que Ellen White confirma. Existe a Trindade celestial. Por que então o seu pensamento não foi assim desde o início? Por que o seu pensamento é progressivo? Para isso, nós precisamos analisar na Bíblia o que acontece com a revelação que Deus dá a uma pessoa. Quando Deus escolhe alguém para ser profeta, Deus não tira suas limitações ou características pessoais. Mesmo a compreensão que esta pessoa escolhida tem da revelação que recebeu é progressiva. E Deus trabalha com paciência para que ela possa entender o que lhe foi revelado. Isto aconteceu com o profeta Daniel. No capítulo 8 do seu livro, no verso 14, Daniel recebeu uma visão das 2.300 tardes e manhãs, e ele não entendeu. Isso é explicado a ele no capítulo 9. Mas do capítulo 8 ao capítulo 9, temos um espaço de tempo de quase 11 anos para Daniel entender aquilo que lhe foi revelado. Já o apóstolo Pedro, que também era inspirado por Deus, no capítulo 3 de Atos, ainda achava que salvação tinha algo que ver com morte de cordeirinho. No capítulo 10, ele ainda faz acepção de pessoas. Isso se repete em Gálatas capítulo 2, no versículo 11. Mesmo o esclarecido teólogo apóstolo Paulo, ele tem dificuldades para compreender algumas coisas, e a sua compreensão de algumas doutrinas da Bíblia também aconteceram de forma progressiva. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreveu assim no versículo 15: "Ora,
Ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda, de modo algum vamos preceder aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Paulo achava que a segunda vinda de Jesus ia acontecer em seus dias e que ele estaria vivo. Ele se colocava entre aqueles que estariam vivos quando ele diz, nós os vivos. Mas na sua última carta, pouco antes de sua morte, Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 6, assim: quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Você viu a diferença? No início de sua vida e ministério, Paulo achava que a segunda vinda de Jesus aconteceria em seus dias. No final da sua vida e ministério, ele disse, olha, essa coroa da vida, da justiça, eu vou receber naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, não agora em meus dias. A compreensão do profeta, ela pode aumentar, progredir, à medida que ele vai tendo mais revelações, ficando mais experiente, aceitando e vivendo aquilo que Deus ensinou e passou para ele. Não foi diferente com Ellen White a respeito da doutrina da Trindade. Ela negou, sim, aquela doutrina que espiritualizava Deus, que dizia que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, sem distinção. Mas a doutrina real da Trindade na Bíblia, ela sempre apoiou, e à medida que o tempo foi passando, ela declarou e defendeu enfaticamente que são três as pessoas ou personalidades na divindade celestial: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.